Eu vim para entregar tudo que sou. Mas um dia o seu filho se entregou e ele me fez crer e me perdoou. Eu estou em ti, Senhor. Porque estaria aqui se não por ti? Com minha vida eu quero te adorar, pois tu conheces o meu coração, sabe que o meu desejo é contigo estar. Eu vim para entregar tudo que sou, pois um dia o seu filho se entregou e ele me fez crer e me perdoou. Limpo estou em ti, Senhor. Eu vim para entregar tudo que sou, pois um dia o seu filho se entregou e ele me fez crer e me perdoou. Limpo estou em ti, Senhor. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Bom estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Nós estamos felizes e alegres porque podemos estar fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, que é pregar a palavra. E que nesta noite você possa aprender junto conosco sobre a verdadeira palavra do Senhor. Eu peço que você abra a palavra do Senhor no Salmo de número 150. E esta palavra nos diz assim, Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Esta é a ordem do salmista para mim e para você nesta noite. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar diante da Tua santidade e autoridade. Que esta noite seja uma noite abençoadora para todos nós, para todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, nos seus trabalhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja entronizado, seja o primeiro na nossa vida, que nós possamos sempre fazer o Teu querer e a Tua vontade. Ó Deus, fala conosco, nos ensina e nos instrui, para que possamos crescer dia a dia em estatura e graça. Fica com todos aqueles que estão, ó Deus, necessitados nesta noite de uma palavra, e que esta palavra seja a palavra do Senhor para nos confortar e nos consolar, para nos ensinar
aquilo que precisamos aprender. Nós oramos como o salmista ora: todo ser que respira louve ao Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque tu és maravilhoso, porque tu tens cuidado de nós, tu tens sido a nossa proteção, o nosso alto refúgio. Que o Senhor continue conosco. Esta é a oração que fazemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A você que está aí no seu lar, nos acompanhando, que você possa aproveitar esse estudo bíblico. 2 Coríntios 10 e 11, nós teremos mais um louvor. E logo em seguida, já vamos entrar então no estudo desta noite. Mas antes, você possa estar compartilhando, dando aí o seu gostei, divulgando, para que o maior número de pessoas possíveis possam também participar conosco. Faça isso e adore ao Senhor em nome de Jesus. Assim como filhos viemos buscar em tua presença a vida encontrar. Que o nosso clamor toque o teu coração. Encontremos a transformação. Clamamos, vem Santo Espírito, vem com poder, vem habita entre nós, faz o teu reino crescer. Como vento, vem nos reger, governar nossas vidas, vem nos encher outra vez. Tua palavra nos diz: se pedirmos por pão, pedra não nos darás. Pai, nós viemos buscar. Vem, Santo Espírito, vem com poder, vem habita entre nós, faz o teu reino crescer. Vem como vento, vem nos reger, governar nossas vidas, vem nos encher outra vez. Assim como filhos viemos buscar. Amém. E como filhos, nós queremos nesta noite aprender da palavra do Senhor. Nós daremos continuidade aos estudos da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu peço que você preste atenção no estudo bíblico desta noite, 2 Coríntios 10 e 11, capítulos 10 e 11. Nós temos muito que aprender através da palavra do Senhor, e nesta noite não é diferente. Para que possamos aprender da palavra do Senhor, nós precisamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem por nos falar. Eu quero fazer uma breve introdução de um resumo da segunda carta
de Paulo aos Coríntios, onde ele menciona, através das cartas, temas semelhantes, para que nós possamos então entender. E Paulo, ele fica feliz em saber que a igreja atendeu o seu conselho. Muitas vezes ela foi rebelde, muitas vezes ela foi omissa, assim como muitos de nós em nossos dias, nos dias de hoje. Mas Paulo, ele sempre se opôs às críticas sobre sua personalidade e sobre sua legitimidade através da palavra do Senhor. Para que você entenda um pouco da vida de Paulo, se você quer se aprofundar, e isso é muito interessante, Atos capítulo 9 vai dizer e vai mostrar o encontro real que Saulo de Tarso tem com o Senhor. Então, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. E ele tem um encontro real com o Senhor. E por 3 dias ele permanece cego. Só depois, então, que um profeta é enviado para que ele possa, então, ser curado e também ser um instrumento do Senhor. Mas nós temos aqui o registro de 1ª e 2ª carta de Paulo aos Coríntios, e ele especifica tudo isso para que os crentes, os cristãos da igreja em Corinto, eles não se percam, eles não se desviem. Então, ele mostra suas expectativas sobre a igreja, para que Corinto possa cumprir então e ser assim uma promessa de Deus na vida de todos eles. Então, 2 Coríntios 10 continua o padrão de uma carta paulina, e ela é de uma maneira ordenada. Paulo, ele nunca se mostra de forma desordenada. O versículo 1 e o versículo 2 de 2 Coríntios 10 diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Ele insiste através de palavras fortes, de palavras duras, para que as pessoas não entendam que ele está se desviando da palavra do Senhor. Pelo contrário, ele está travando uma guerra espiritual. Quando ele está presente, ele é amoroso, ele é temperante, ele é conciso. Mas quando ele está ausente, ele está escrevendo a carta principalmente àqueles que não estão com ele dia a dia, ele é ousado nas suas palavras. Ele tem então um temperamento muito forte, porque estão falando coisas falsas contra ele. Então os falsos apóstolos da época estão criticando e desafiando, falando que Paulo não é tudo isso. Esse que se diz apóstolo de Cristo não é tudo isso. Então, que os crentes em Corinto possam fugir, se desviar. E isso ele enfatiza através do versículo 10. Acompanhem comigo a leitura do versículo 10 de 2 Coríntios 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Isso é o que os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres estão tentando insinuar aqui no capítulo 10 da 2ª carta aos Coríntios. Essa essência da acusação de um verdadeiro apóstolo impressiona Paulo. Então, eles se apresentam como bons, mas na verdade não são.
E Paulo não argumenta a sua carta de outra forma. Ele realmente fala aquilo que está no seu coração. E ele também não nega essa impressão pessoal. Pelo contrário, ele começa apontando a mansidão e a gentileza que Cristo mostrou para ele. E ao fazer isso, então, Paulo sugere: tais características não devem ser confundidas com fraqueza. Por quê? Porque até Cristo se humilhou em sua morte, mas ele não se fez fraco. Pelo contrário, ele se fez muito forte. E isso mostra que nós, cristãos, devemos ser da mesma procedência. Devemos ser, sim, humildes, mas não porque somos fracos, de forma alguma. Então, seguindo essa linha de raciocínio do apóstolo Paulo, ele pede aos coríntios para que não se mostrem diferentes disso tudo, e que eles também não deem ouvidos aos falsos profetas, pois ele está preparando a igreja em Corinto. E hoje, eu e você temos esta missão também, em prepararmos uma igreja forte, uma igreja sadia, para que ela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas os rivais de Paulo em Corinto, eles não se veem derrotados, eles começam então a competição. E esta semana, por consequência da pandemia, nós teremos então o início das Olimpíadas. Olha só que interessante. E as Olimpíadas são competições em diversas áreas do esporte. E as pessoas competem entre si para alcançar a vitória. E Paulo então está mostrando que os coríntios não devem entrar numa disputa de qualquer jeito, de qualquer forma. Assim como um atleta ele se prepara, nós também precisamos nos preparar. E que forma então, pastor, eu me preparo? Lendo a palavra, orando, vindo à igreja agora quando possível. Tudo isso faz parte da preparação de um cristão, de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira igreja que prega e professa a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. As armas espirituais e que Paulo está empunhando, encarregando, é o poder de Deus, é o poder de Cristo, para destruir as fortalezas e atividades demoníacas. E isto fala realmente sobre falsos mestres, falsos profetas, aqueles que enganam qualquer pessoa que está nem para lá, nem para cá. O que quer dizer isso? A pessoa não está alicerçada, a pessoa não está firmada na rocha, ela está em rebelião. E quando eu me rebelo, ou quando você se rebela, nós realmente passamos por maus bocados, passamos por situações difíceis na nossa vida. Precisamos entender que nem tudo na nossa vida é o diabo, é o Satanás. Não. Na maioria das vezes, o Marcelo, você que está nos acompanhando, tem uma parcela de culpa. E nós precisamos entender, assim como fala a palavra, eu preciso entender aonde eu caí. Eu preciso reconhecer onde eu caí, para que eu possa então retornar, para que eu possa voltar à presença do Senhor. A autoridade de Paulo é tamanha aqui em Corinto, meus irmãos, que ele realmente se mostra um verdadeiro apóstolo de Cristo. E isso ele mostra também para a igreja, para a edificação da igreja em Corinto. E isso muitas vezes significa disciplina. Nós não gostamos desta palavra, disciplina. Pais disciplinam seus filhos. Pastores disciplinam em amor a sua igreja. O Senhor Jesus disciplinou os seus apóstolos também, ensinando-os como eles deveriam se portar. Então, ele não tem vergonha disso. Está registrado do versículo 7 ao versículo 11
de 2 Coríntios 10. Paulo não tem vergonha, suas cartas não são ameaças vazias, somente para assustar alguém ou quem quer que seja. Ele segue escrevendo desta forma, para que a igreja permaneça firme. E isso, Paulo não mostra ou não faz como uma competição popular, de forma alguma. Ele permite que esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, vivam falando mal dele para quem quer que seja. Mas ele não entra nessa disputa, ele não entra nessa veia, até porque o papel dele não é disputar com ninguém. Pelo contrário, o papel do apóstolo Paulo, o meu papel e o seu papel é testemunhar Cristo, através das nossas atitudes, através dos nossos atos, através da nossa fala. Interessante que a perspectiva de Paulo, ele realmente não precisa competir com ninguém, porque ele já cumpriu a primeira missão, de levar aos coríntios a fé. E isso você pode ver ali do versículo 12 até o versículo 16, onde diz assim, acompanhe comigo a leitura: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. 16. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Interessante essa passagem, meus irmãos, porque Paulo está mostrando o que nós devemos fazer e como devemos fazer. E ali, para terminar esse capítulo 10, Paulo então, ele se recusa a entrar num jogo de orgulho, de troca de orgulho com aqueles que estão o desafiando. Ele não entra numa briga, ele não sobe no ringue. Há uns dias atrás eu escutei algo parecido. Para que você vai brigar se você não precisa disso? Quem quer brigar, sobe no ringue para disputar alguma coisa. Então, se você não quer, você não precisa nem subir. A pessoa está lá te desafiando, mas você não precisa entrar, na expressão popular, numa pilha, para que você dispute algo com alguém. Então, ao invés disso, ele vai se orgulhar do Senhor. Então, versículos 17 e 18, para encerrar o capítulo 10 de 2 Coríntios, diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se na onde? No Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Olha só que interessante, porque não é aprovado, né? Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Você não precisa de louvor, você não precisa de honra e glória, mas Deus, o nosso Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E assim, você cumprindo as vontades do Senhor, você então será engrandecido. Não porque você merece. Paulo não merecia nada, eu não mereço nada, nem você. Mas mesmo assim o Senhor honra aqueles a quem realmente estão andando debaixo da sua poderosa mão. Então, termina-se ali o capítulo 10. E agora, entrando no capítulo 11, nós vamos perceber que, através do primeiro versículo, olha só o que Paulo vai continuar dizendo em sua defesa.
2 Coríntios 11, 1 e 2. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo está então começando, ou melhor, iniciando o capítulo 11, mas continuando a sua defesa agora, dizendo para os irmãos em Corinto que eles são como uma virgem pura que espera o seu esposo. A igreja é a noiva pura do Senhor. Então, ele sabe que ele não precisa de vanglória, ele não precisa de glória nenhuma, pelo contrário, tudo que ele faz é para que o Senhor seja reconhecido em sua vida e através da sua vida. Então, nós podemos perceber que Paulo ainda se sente protetor dos irmãos em Corinto. E para que isso se cumpra, ele é como se fosse o pai da noiva. Aquele pai que prepara a sua filha e entra com ela, levando até a sua filha, a noiva, para o altar. E é isso que a igreja representa para o Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Então, os falsos apóstolos em Corinto, eles continuam tentando seduzir os irmãos para sair desta jornada, tentando desviá-los, para que eles não consigam cumprir a carreira que é proposta a eles. E isso faz com que eles se percam em seu compromisso com o Senhor. Mas, como um verdadeiro pai espiritual, o apóstolo Paulo tenta proteger os irmãos de Corinto dos seus pecados. Os falsos apóstolos ensinam um Jesus diferente, eles ensinam um espírito diferente, e eles vão além, ensinam um evangelho diferente daquele que é o verdadeiro. Mas será que só nesta época, só nesta passagem? Não. Nos dias atuais, nos nossos dias, muitos falsos apóstolos, muitos falsos profetas têm se levantado e têm desviado a noiva do Cordeiro, têm mentido, têm falado heresias, têm prometido coisas que não estão contidas na palavra do Senhor. Por isso, nós devemos estar atentos. Assim como foi com Eva no jardim do Éden. A sequência, o versículo 3 de 2 Coríntios 11 diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só, Paulo está então dizendo para que os irmãos não desviem a sua fé, não desviem, porque eles podem ser enganados assim como Eva foi enganada lá no jardim do Éden, quando então em Gênesis 3 entra o pecado através da desobediência dos nossos primeiros pais. Ele faz isso para impedir que alguém então possa acusá-lo de falsas doutrinas, falsos ensinos, mas ele também pensa que trabalhar não é somente trabalhar por trabalhar. Então, muitas vezes Paulo ele foi abençoado de maneira financeira para que ele pudesse percorrer as cidades, as circunvizinhanças, as aldeias, e fez isso, mas as pessoas o questionavam, como até hoje questionam a muitos. Por que receber? Por que ganhar? Por que dinheiro? Então, o apóstolo Paulo afirma que a sua recusa em aceitar dinheiro o diferencia dos falsos apóstolos. E isso nós podemos ver do versículo 4 até o versículo 8 de 2 Coríntios 11. Então, muitos ostentam coisas, bens e riquezas, mas Paulo não. Pelo contrário, Paulo ele vive do mínimo, com o mínimo.
para que o nome do Senhor sempre seja engrandecido. Mas mesmo assim, os falsos apóstolos, os falsos mestres, ainda tentam deturpar a vida de Paulo. Um homem íntegro e reto, independente de quem ele foi lá no passado. Hoje ele é uma nova criatura, hoje ele é um novo nascido. Então eles pegam Paulo como se fosse um Cristo e tentam realmente crucificá-lo, para que a igreja em Corinto e para que a cidade de Corinto não seja alcançada pelo Evangelho. Então os falsos mestres se disfarçam de servos de justiça, de anjos de luz. E isso você pode ver ali do versículo 9 até o versículo 15. Mas com relevância, o versículo 10 diz assim: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Porque tanto era a perseguição do apóstolo Paulo, porque tanto ele era escarnecido, que ele coloca esse versículo 10 bem encaixado aqui. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Quando você tem Jesus na sua vida, meu irmão e minha irmã, você que está nos acompanhando, você pode ter plena certeza que você não precisa se justificar por nada. Você não precisa falar nada de si mesmo, até porque quem te justifica, ou melhor, quem já te justificou, foi Jesus, morrendo na cruz para te salvar. Porém, os superapóstolos, como eu coloquei aqui no estudo, tratam os coríntios de maneira horrível. Começam a persegui-los, começam a escravizá-los, começam então a deixar a vida deste povo cada vez pior. Isso acontece com cada um que muda a sua vida. Quando você realmente entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e deposita nele toda a sua expectativa, você começa então a sofrer as perseguições, né? E principalmente você é mais perseguido quando você mostra ou demonstra o seu amor para com o Evangelho. E isso aconteceu não só com o apóstolo Paulo, mas do versículo 16 até o versículo 21 de 2 Coríntios 11, você vai ver que existe muito sofrimento. Muito sofrimento. Olha o versículo 16 comigo. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. 17, o que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. 18, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Paulo então, ele se gaba, de certa forma, sobre o que os falsos apóstolos estão dizendo sobre si. Mas ele também se porta muitas vezes como louco para ganhar os loucos. E isso nós sabemos que Paulo não era nenhum louco. Paulo era um servo fiel do Senhor. Mas ele fez isso para que as pessoas com quem ele vivia, com quem ele falava, pudessem então experimentar um pouco da poderosa mão do Senhor. Para os coríntios, o que eles valorizavam era a força, era a posição e era privilégio. Mas para a igreja de Corinto, o que Paulo estava demonstrando ou queria passar era o amor pelas pessoas, o amor pelo Evangelho, o amor para com todos aqueles que viessem a conhecer e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Olha só que interessante o que Paulo vem dizer do versículo
22 até o versículo 29. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São de descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios e em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Olha só que tremendo. Paulo está contando tudo aquilo que ele viveu na carne. E nós temos a plena convicção que nos nossos dias muitos estão passando algo parecido. O problema é que muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Então, no final, Paulo vai concordar que todas estas coisas que mostram a sua fraqueza, na verdade, está declarando a vitória de Cristo. A vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre Satanás. E ali nós vamos chegando então ao final do versículo 30 até o versículo 33. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei de suas mãos. Paulo mostra, e isso vai na continuidade do capítulo 12, na próxima semana, sobre o poder de Cristo sendo aperfeiçoado na fraqueza dos seus servos. Então, meus irmãos, para o nosso final, para a nossa conclusão do nosso estudo desta noite, nós sabemos que esta carta, ela é mais biográfica do que doutrinária. Apesar disso tudo, ela diz mais sobre Paulo, o apóstolo Paulo, como pessoa e como ministro do Evangelho, do que qualquer outra coisa. Existem sim algumas coisas relevantes que podemos aprender nesta carta, capítulo 10 e capítulo 11. Nós sabemos que devemos ter uma boa administração da nossa vida, seja ela na área profissional, seja ela na área familiar, ou seja ela na área espiritual. Nós sabemos que toda boa administração, seja ela de uma igreja, ou de um comércio, ou de uma indústria, ela gira em torno de dinheiro, de finanças. Nós sabemos que o Senhor nos deixou isso para que pudéssemos ser bons administradores, bons mordomos, até porque nada é nosso, nem a roupa que nós vestimos é nossa, tudo é do Senhor. Mas o Senhor nos permite então administrar, então que você possa administrar muito bem o seu tempo, a sua vida, principalmente a sua vida espiritual. Eu quero voltar aqui a 2 Coríntios 8:5, olha só os que os macedônios não fizeram generosamente, também se deram a si mesmos, primeiro, na verdade, ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus.
Da mesma forma, nós só devemos dedicar tudo o que temos para o Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar. Busque o reino do Senhor em primeiro lugar. Mateus 6,33. E as demais coisas vão ser acrescidas, acrescentadas na minha e na sua vida. Por quê? O Senhor realmente sabe daquilo que eu preciso e daquilo que você precisa. O Senhor sabe daquilo que a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa irmandade da fé necessita. Nós sabemos que pessoas estão passando por terríveis situações, mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos permite passar por situações adversas, para que nós possamos crescer. Assim foi com o apóstolo Paulo, assim foi com a igreja de Corinto, para que eles pudessem crescer, galgar dia a dia a sua vida, eles precisaram passar por situações adversas, mas que isso não seja de forma alguma irrelevante na nossa vida, pelo contrário, que isso seja uma oportunidade de crescimento da nossa vida espiritual, quer dentro, quer fora das quatro paredes da nossa igreja. Então, que este estudo, que esta mensagem desta noite faça toda a diferença na minha e na sua vida. E antes de terminar, nós vamos ter o privilégio de louvar a Deus com mais uma canção. E você que está nos acompanhando, ainda dá tempo de você divulgar, compartilhar, para que o Senhor seja realmente engrandecido na nossa vida, para que você realmente seja um instrumento de Deus e que você não saia da presença do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Este é o meu maior desejo, conhecer e saber que pertenço a Ti, abandonar o que não Te agrada e seguir o que Tens pra mim, pois nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que Te conhecer. Nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que Te conhecer. Esse é o meu maior desejo, conhecer o poder da ressurreição, esquecer no passado os erros, me apossando do Teu perdão. Pois nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que Te conhecer. Nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que Te conhecer. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado
que nós possamos conhecer a Ti cada dia mais e que nós possamos crer na Tua palavra, assim como o apóstolo Paulo fez com a igreja em Corinto, para que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Continua conosco, Senhor, nos alimentando, nos fortalecendo a nossa fé, e que cada dia mais possamos crescer em estatura e graça, possamos testemunhar do Teu amor, possamos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará no nosso meio. Louvamos e bendizemos o nome do Cordeiro nesta noite. Oramos agradecidos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana e até a próxima.